Bom dia mais uma vez, amados irmãos. É muito bom estar aqui, poder falar da palavra de Deus com cada um de vocês. Hoje estamos em Romanos 14. É uma discussão boa de ser discutida, na verdade, né? É a tolerância para com os fracos na fé. Antes de qualquer coisa, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos falar com o nosso Pai do céu. Santo Deus, amado Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por estar aqui, Pai, reunida com teus outros filhos, Senhor, que vão estar te ouvindo através desse meio. Senhor, eu te peço encarecidamente que a tua presença se faça real aqui conosco, Pai. Sabemos que tem muitas coisas a serem discutidas, mas o que deve ser realmente discutido, Senhor, é o que tu queres para a nossa vida. E não o que nós desejamos ou achamos que é o correto, Senhor. Por isso, nesse momento, Pai amado, além de te agradecer por esse dia maravilhoso, eu te intercedo, Senhor, por cada um que esteja do outro lado e por mim mesma. Pai, eu te peço que o Senhor nos faça entender qual seja a tua vontade para a nossa vida. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor nos mostre o caminho e a direção correta a ser seguido. Independente do que o mundo tem a nos oferecer, o que importa, Senhor, é fazer a tua vontade, não a nossa. É o que peço e agradeço por méritos de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz o que come para o Senhor come. Porque dá graças a Deus a quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para o Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de vós dará contas de si mesmos a Deus. A liberdade e a caridade. Verso 13. Não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não podes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera.
para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal por causa da tua comida. Não faças parecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não sejas, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer em escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado. Se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Eita glória! E agora, minha irmã? E agora, meu irmão? Como entender esse capítulo, né? Você é vegetariano? Parabéns! Você não é vegetariano? Está fazendo isso por vontade de Deus? Parabéns! Olha, meus irmãos, é interessante que a gente compreenda esses versos da forma correta. E qual é a forma correta? Paulo aqui, ele está falando para nós que não é errado ser vegetariano, que não é errado ser carnívoro. Porém, o que Paulo quer dizer aqui no contexto, na verdade, é que naquela época, as pessoas que não comiam carne, não comiam por medo de estar comendo algo impuro, por conta de que naquela época no mercado poderia ter animais que foram oferecidos a deuses, né, pagãos. E então isso justificava o medo deles comer a carne, certo? Então, muitos ali naquela época, eles eram vegetarianos. Para que não comesse da carne do pecado, eles simplesmente não comiam carne alguma, certo? Deus aqui nesses versos, ele não está nos mostrando que comer carne ou não comer carne é pecado. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que aquilo que você faz pela sua fé, você não pode julgar o outro porque não faz. Tá entendendo? Outra questão que é abordada nesses versos é o dia do Senhor. Não, meus irmãos, não é o dia do Senhor, porque o dia do Senhor está escrito na palavra. O dia do Senhor é o dia do Senhor. O dia de descanso é o dia de descanso e só existe um. O que está dizendo aqui nesses versos é exatamente os dias que eram tidos como dias santos nessas épocas. Tinha pessoas que não os tinham como santo esse dia. E tinha pessoas que tinham como santos. Mais uma vez, Cristo está a nos dizer o seguinte: se você tem fé, se você crê dessa forma,
Não vá julgar o outro porque você não crê. Ou porque o outro não crê da mesma forma que você. Meus irmãos, em momento algum, na palavra aqui, está dizendo que você deve ou não deve ser vegetariano. Que você deve ou não deve seguir o que Deus nos deixa lá em Levíticos, né? Que está nos seus mandamentos, onde o santo sábado do Senhor é o santo sábado do Senhor. Na verdade, quando a gente lê a palavra sem interpretar ela da maneira correta, a gente pode tropeçar sim nas nossas próprias pedras de tropeço. Porém, meus irmãos, eis a questão. Temos que saber, como eu falei em vídeos anteriores, a Bíblia por si só, ela se basta, ela se autoexplica. Então, meus irmãos, não vamos interpretar da forma que queremos, porque se interpretarmos da forma que queremos, nós podemos interpretar que Deus aqui está dizendo que Paulo, no caso, né, está dizendo aqui para você que é lícito comer tudo que é carne. E não é verdade. Não é verdade, porque a palavra de Deus nos deixa claro quais são as carnes que podemos e quais as carnes que não devemos comer, pois são impuras. Aqui também, se formos entendermos da forma que queremos e não da forma que a Bíblia nos põe, a palavra, nos expõe a palavra, vamos entender que o dia do Senhor é qualquer dia que nós escolhermos. Mero engano, meus irmãos. Mais uma vez, a palavra por si só, ela se basta. E a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Deus está nos dizendo aqui o seguinte: se tu come carne, se tu não come carne, tu estarás diante do Pai. Tu serás julgado. E se tu come carne, ou se tu não come carne, também serás julgado. Ou seja, independente do que você faça, você estará perante Deus. Porém, eu como serva, não posso dizer a um outro servo que crê que aquele dia, que nos dias que a gente está vivendo aqui, na palavra aqui, nesse momento aqui, que Paulo está dizendo, aqueles dias que eles tinham como dias santos, dias de festejos, não era correto? Porque esse é o papel do juiz e nós não somos juízes. Nós somos servos. Nós somos filhos. E como filhos e servos do Senhor, devemos servir ao Senhor. Seja qual for a coisa que eu faça, se for em nome do meu Senhor, eu não posso ser julgada pelo meu irmão. Porém, o que cabe a mim, como serva do Senhor, é mostrar para o meu irmão o que é correto perante a palavra de Deus. Entende? Eu não estou aqui para dizer para vocês que vocês estão certos ou errados fazendo aquilo que você crê que é correto aos olhos do Pai. Eu estou dizendo para vocês, verifiquem a palavra, entendam o contexto para vocês tirar as suas conclusões, para não tirar conclusões precipitadas e levar em conta o que vocês acreditam que seja a verdade. Mas sim que vocês abram os seus olhos e reconheçam de fato o que é real na palavra do Senhor. Não que a palavra do Senhor tenha duas faces, não é isso, meus irmãos. A palavra do Senhor é uma só e por isso eu estou aqui dizendo para vocês. Entendam, interpretem de forma correta o contexto. Paulo está nos dizendo algo e muitas pessoas creem que Paulo está dizendo outra coisa. Porque não
porque não buscam de fato conforme o que o texto nos diz, o contexto, ou melhor dizendo. Então, nesta época em que Paulo está se referindo ao que estava acontecendo nesta época. Nós sabemos que na antiguidade, até os dias de hoje ainda temos muito. Existiam pessoas que cultuavam em alguns dias a mais, digamos assim, que tinham mais dias de cultuações. Não que todos os dias não sejam santos, porque todos os dias foram feitos pelo Pai. Mas Deus diz que o santo dia do Senhor é o dia 7º. Isso aí não está em questão. Deus diz quais são os alimentos puros e impuros. Isto não está em questão. Não é esse o contexto. Entendidos? Então, meus irmãos, que o que fica para nós, a reflexão do dia é: nós não somos juízes, certo? Se eu faço algo porque creio que faço aquilo ali, porque Deus quer que eu faça isso, se eu faço isso verdadeiramente na fé do que eu acredito, meu irmão não pode me julgar. Porém, se eu faço algo com dúvidas do que eu faço, isso sim me condena, é pecado. Se tu tens dúvidas, não faça. É melhor que não faça, porque assim você não corre o risco de estar fazendo algo ilícito. A palavra de Deus, ela é clara. Não tem meios termos. Ou você segue a palavra do Senhor, ou você não segue a palavra do Senhor. É simples assim, como 2 e 2 são 4. Tu queres seguir a palavra? Tu segue os mandamentos do Senhor. E tu vai estar seguindo exatamente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem base, em quê? Na própria palavra. E Deus deixou um dicionário para nós. E o nosso dicionário chama-se os 10 mandamentos. Toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Veja, meus irmãos, o que diferencia o que eu creio, o que diferencia o que meus irmãos creem, é a forma com que a gente interprete o texto dentro do contexto. No caso de Paulo, o que ele está nos dizendo aqui é algo interessante para a época que ele vivia, para a época que ele estava destacando aqui, coisas que diziam respeito a pessoas que condenavam outras por fazer algo que elas achavam que era correto. Achavam que era correto. Então, amados, é interessante dizer que a Bíblia aqui nesse momento, ela não está se contradizendo. É interessante e super importante. A Bíblia, em momento nenhum, ela se contradiz. Muito pelo contrário, ela vem reforçando todas as palavras nela, desde Gênesis a Apocalipse. Para que a gente comece a entender a forma correta de se seguir a Deus, devemos entender a palavra. E como a gente entende a palavra? Eu já venho dizendo para vocês, meus irmãos, há tempos em outros vídeos. Leiam a palavra.
peçam orientação do Espírito Santo do Senhor, porque Ele vai te dar. Bom, sem mais delongas, eu quero dizer para os irmãos que tens dúvidas? É um conselho que eu lhes dou. Vai lá em Levíticos. Você vai encontrar todas as suas dúvidas retiradas, que desde o princípio Deus ele deixa bem claro para nós o que devemos e o que não devemos fazer, o que é lícito e o que não é lícito fazer aos olhos do Pai. Certo? Meus irmãos, eu só tenho a dizer a vocês que, ao dia de hoje, não nos convém dizer o que é certo e o que é errado. Como assim, Orleide? Como assim? Nunca nos convém dizer o que é certo ou errado. O certo é o certo. O errado vai ser sempre o errado, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Ela não volta. E não vai voltar jamais. Veja, em Êxodo e em Levíticos, ele explica bem melhor essas coisas que a gente precisa compreender na questão que está em Romanos, que não tem nada a ver, né? Se você for entrar no contexto, você vai ver que não há nada a ver, né? O que Paulo está nos dizendo em Romanos é algo muito interessante, que muitas vezes é debatido aos dias de hoje, mas de forma incoerente. Certo? Então, como eu já disse a vocês, tens dúvidas? Busca no Senhor. Quer saber se o que tu acredita é correto? Busca no Senhor. Quer saber o que é lícito e o que é ilícito? Busca no Senhor. Os 10 mandamentos não foi escrito apenas para poder estar dentre a nossa palavra de Deus para enfeite. Os 10 mandamentos são destaque que o Senhor deixou. Se o próprio Jesus, vejam só, se o próprio Jesus, ele seguiu o que o Pai deixou, seguiu para que fosse de exemplo para nós. Entende? Sem mais delongas, eu vou deixar para vocês aqui o seguinte. Gostaria que vocês, a partir de hoje, prometessem não a mim, mas a si mesmo, que antes de qualquer coisa, vocês irão interpretar conforme a palavra, e que, se tens dúvidas, buscai ao Senhor. Eu quero que vocês se prometam a si próprio e a Deus, a mim não, que antes de qualquer coisa, vão nos mandamentos e olhem se é lícito e se não é lícito. Êxodo 20 é a resposta para as suas perguntas. Fica a dica. Peçam ao Espírito Santo que possa te orientar. Peça ao Espírito Santo que possa te mostrar qual é o caminho. Peça ao Espírito Santo que venha te ensinar a seguir a palavra do Senhor, que Ele o fará. Tá ok? Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada
alimento espiritual de hoje, Senhor. Muito obrigada pelo Senhor ser esse Pai tão bondoso, tão gentil e maravilhoso nas nossas vidas. Muito obrigada pela vida de hoje, Pai, que o Senhor nos oferece, que o Senhor nos permite que vivamos para que a gente venha a entender conforme a Tua palavra, Pai. O que é correto e o que não é correto. Pai, muito obrigada pela experiência de poder estar aqui para com os meus irmãos, podendo interpretar a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. O que vem nos dizendo o Teu apóstolo Paulo. Que o Senhor possa estar nos induzindo e mostrando a direção conforme o Senhor já nos anuncia o qual é devido ser seguido, Senhor. Que o Senhor possa entrar com providência na vida de todas as pessoas que estão passando por muitos problemas, sejam eles quais for. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe de todos os problemas dos seres humanos aqui na terra. Então, Pai amado, eu te peço nesse momento que o Senhor possa entrar nesses lares, que o Senhor possa entrar nestas vidas e demonstrar qual é o caminho a ser seguido e demonstrar o que é lícito ou não para a vida dessa pessoa, Senhor. Eu coloco nas Tuas mãos, Pai amado, a todas as pessoas desse planeta. Coloco nas Tuas mãos, Pai amado, as pessoas também, Senhor, voltando, como vimos no capítulo anterior, Senhor, que os nossos governantes, Pai amado, estamos passando por momentos muito difíceis, momentos que podem decidir coisas importantíssimas na vida dos seus filhos, Pai. E por isso eu peço a intervenção de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que as coisas que venham ser desses próximos dias acontecidas, que seja para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Ó Pai, eu te peço pelas pessoas que estão menos favorecidas, Senhor, com todas essas tormentas que estão acontecendo. Eu te peço, Pai amado, que o Senhor olhe pelas nossas crianças, que o Senhor olhe pelos nossos jovens que estão tomando decisões inapropriadas ou até apropriadas, Senhor, para o momento em que vivemos. Mas, Pai, antes de qualquer coisa, eu te peço que o Senhor abra os olhos das pessoas para que elas possam entender, compreender a Tua vontade, Pai amado, para que a Sua vontade seja feita e não a nossa. Pai, mais uma vez eu coloco em Tuas mãos a minha família. Mais uma vez eu coloco em Tuas mãos a minha mãe, aos meus irmãos, aos meus filhos, ao meu neto, Senhor, e aos meus amigos, e até aquelas pessoas, Senhor, que se dizem minhas inimigas. Se é que eu as tenho, Senhor, porque no meu coração não tenho ninguém como inimigo. Eu coloco cada um deles, Pai, nas Tuas mãos, que o Senhor possa fazer com que a vida deles seja maravilhosa diante de Ti. Pai, eu coloco mais uma vez também nas Tuas mãos as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão lutando contra algum problema financeiro, amoroso, seja qualquer problema, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência na vida dessas famílias e que o Senhor possa fazer parte diária da vida dessas pessoas para que elas possam compreender a Tua vontade e venha fazer, Senhor. Que a gente compreenda que o Teu santo dia está às portas e que devemos fazer a Tua vontade, não a nossa. Coloco mais uma vez, Pai amado, a vida dos nossos ministérios nas Tuas mãos, para que a gente possa honrar e engrandecer o Teu santo nome. É o que eu te peço, Pai amado, que continue conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, essa foi a palavra do dia e eu agradeço a presença de cada um e digo-vos, façai o que o Senhor tem dito a vós, tá certo? Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás, ela não volta. Então, tens dúvidas? Vai a palavra, chame o mensageiro do Senhor, peça força ao Espírito Santo e compreenda o que é correto. Amém? Ótimo. Onde ficou isso? Glória a Deus.